Vem comigo agora que nós vamos sentar para meditar na Palavra de Deus, que é o importante aqui no programa, a Palavra do Senhor, que nos alimenta e enche o nosso coração, para que a gente possa andar sempre em triunfo, para que a gente possa sempre andar em vitória. Olha, tem o WhatsApp também, que você pode mandar a sua mensagem, 21, que é Rio de Janeiro, 990 77 34 68. 21 990 77 34 68. Pode ligar para a gente agora mesmo, tá bom? Bom, abra sua Bíblia agora. Lá na 1 João, capítulo 3, no nome de Jesus, lá no finzinho da Bíblia, tá bom? Vem João, 1 de João, 2 de João, 3 de João, Judas e Apocalipse. Então, se você abrir em Apocalipse, vir ao contrário, é até mais rápido de você encontrar. 1 de João, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia fala aqui a respeito dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus, pastora? Eu e você, que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, aceitamos o sacrifício, de Cristo, que morreu e ressuscitou naquela cruz, que nos separamos das coisas dessa vida, deste mundo, para servir a Ele de todo o coração. E aqui nós temos uma grande mensagem do Espírito Santo que vai nos falar, nos orientar, como nós devemos andar e proceder como verdadeiros filhos de Deus. A Bíblia já nos fala que outra vez veremos a diferença do que serve e o que não serve a Deus. Se não existe diferença, então somos iguais. Se somos iguais, não estamos servindo a Deus. Tem que haver a diferença daquele que está em Cristo, daquele que não está em Cristo, nas ações, nas palavras, na maneira de ser, na maneira de se portar, na maneira de reagir. Tem que haver uma diferença. E aqui nós vamos aprender com o Espírito Santo nessa noite. Então, abra sua Bíblia, você que está em casa, 1 de João, capítulo 3, começa dizendo assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Isso aqui é muito bonito. Nós sabemos que todos nós que nascemos, nós fomos feitos ali criaturas de Deus, Fomos gerados, fomos criados e nós éramos apenas criaturas de Deus, que foi criado por Deus. A partir do momento que nós aceitamos o sacrifício de Cristo por nós, tivemos ali os olhos do nosso entendimento abertos, reconhecemos que Cristo morreu em nosso lugar e ressuscitou e passamos a servir a Ele, a confessá-lo, nós então fomos enxertados na família de Deus. E aí nós fomos feitos filhos de Deus. Por isso a Bíblia fala, olha quão grande amor o Senhor tem nos concedido, o Pai nos tem concedido, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aí a gente pode até colocar com João 3,16, aí já estamos falando do Evangelho de João 3,16, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Olha que situação, que coisa mais linda, que amor excepcional, que amor mais extraordinário é o amor do Pai, que amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Nós conhecemos a história da Bíblia e a Bíblia fala que Deus havia criado lá o homem, já pregamos disso até algum tempo atrás, e tinha colocado Adão no paraíso, Adão e Eva estavam ali, Deus visitava o homem toda noite para poder conversar com o homem. Que comunhão mais maravilhosíssima! Você imagina nós aqui agora sentados e a presença de Deus tomando e conversando e falando, é até algo inimaginável, que a gente não consegue nem mensurar. Que lindo que era essa comunhão que Adão ele tinha com o Senhor. Mas por conta do pecado, essa comunhão ela se acabou. E a gente conhecendo a história sabe que Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque deram ouvidos à serpente e desobedeceram a Deus. E aí então foram expulsos do paraíso e tiveram ali que trabalhar para poder se alimentar. A gente conhece aí a história. Aí o que aconteceu? Todos pecaram, destituídos, foram da glória de Deus, é o que a Bíblia nos orienta. E precisava novamente agora de alguém que nos aproximasse de Deus. Alguém que pudesse tirar o pecado do mundo. Aí Deus então abriu mão do seu Filho, que no início era o Verbo, O Verbo então se fez carne, habitou entre nós e tirou o pecado do mundo. Levou sobre ele os nossos pecados, as nossas transgressões. Isso está lá em Isaías 53, versículo 4 e 5. Vamos abrir aqui a Bíblia. A gente sempre fala, até desse versículo, Isaías. Vamos buscar lá em Isaías. Eclesiastes, vem Cantares, vem Isaías, capítulo 53,
versículo de número 4, versículo de número 5, aqui diz assim, olha, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Não eram iniquidades dele, porque ele veio ao mundo como homem, mas ele não tinha pecado, ele não pecou, como a palavra de Deus ela diz, mas ele morreu e levou sobre ele as nossas iniquidades. E ele diz mais assim, ó, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pastor William, é bonito demais ver quão grande amor realmente o Pai tem por nós, por essa pessoa que está nos ouvindo agora, nessa pessoa que está ligada conosco. Olha o grande amor que o Pai tem por nós, a ponto de dar o seu único filho para morrer em nosso lugar, para levar sobre ele os nossos castigos, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, para que hoje nós pudéssemos ter direito e desfrutar da vida, pastor. É verdade, pastor, o amor de Deus é algo assim muito grande, muito bonito, né? E aqui também, junto com aquilo que a senhora está falando, lá no livro de João, capítulo 1, no versículo 12, diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Pastor, isso é um privilégio muito grande, né? Ser filho de Deus, poder abrir a boca e dizer, eu sou um filho de Deus. Só que, como nós sabemos também, o filho de Deus tem seu privilégio, mas também tem suas obrigações como filho de Deus. Tem um caminho a seguir, uma regra para viver e durante, né? Eu tenho a certeza que a senhora sendo usada por Deus vai destrinchar toda essa bênção para a gente, mas eu fico feliz de saber que nós podemos ter esse acesso e sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, pastor, nós temos os direitos, né? Mas também nós temos os deveres, que nem o Senhor falou aí e muito bem. Então nós temos todos esses direitos. Olha só, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, para que hoje nós possamos ter a paz, a verdadeira paz de espírito, que isso não tem dinheiro que compre. Muitas pessoas são ricas, muitas pessoas são milionárias, mas ela não tem uma paz interior. E o que adianta o dinheiro sem a paz? Não adianta de nada. Então, Cristo, Ele levou sobre Ele o castigo que hoje nos traz a paz. Mas continua dizendo mais aqui assim, olha, no versículo 6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Olha que coisa séria. Então, cada um estava ali andando o seu próprio caminho, perdidos neste mundo. Depois do pecado de Adão e Eva ali, o homem ficou meio que disperso, né? As ovelhas ficaram meio que dispersas, porque uma ovelha sem pastor, ela fica dispersa e andando meio que desgarrados. Mas a Bíblia diz que coisa linda aconteceu. Ele diz assim, ó, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, naquele madeiro, e a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Por isso que a gente até fala, nós não usamos correntinha com o crucifixo, a gente usa com a cruz vazia. Por quê? Porque a cruz com aquele homem, o bonequinho pendurado que a gente fala, porque não é Jesus, porque Jesus ele ressuscitou, ele não está morto, ele morreu, mas ressuscitou. Então a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então quando a gente fala de um crucifixo com aquele homenzinho pendurado, aquilo representa a maldição, porque ele levou sobre ele toda a nossa maldição quando ele estava pendurado no madeiro. Mas hoje ele não está mais pendurado no madeiro porque ele ressuscitou. Por isso que a Bíblia fala que a cruz hoje está vazia. A cruz hoje não tem mais Jesus. Ele está à direita do Pai sentado, intercedendo por nós. Então é a Bíblia que diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ali ele se fez maldição em nosso lugar. E ele diz mais aqui assim, ó, ele fala assim, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Isso aqui é muito forte. Você imagina a morte de cruz. Pastor William, aquilo ali foi tremendo. Jesus foi preso naquela cruz, foi
pregado naquela cruz, né? Jesus estava ali sangrando pelas chicoteadas que ele levou, pelo pecado mesmo de cada humanidade. A gente não consegue nem, tem filmes aí que demonstram até, né, o sacrifício de Cristo, e quando a gente assiste, a gente chega a chorar de ver ali tamanha maldade que fizeram com Cristo, mas cada chicoteada que Cristo levou foi pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. E a Bíblia diz que ele foi oprimido, mas ele não abriu a boca. Pastor, se isso não é amor, então a gente não sabe mais o que é amor. É verdade, pastor. Se isso aí não é amor, né, a gente não tem como explicar. E a Bíblia também fala, né, que Jesus, ele suportou a afronta, ele suportou toda essa situação, todo esse sofrimento. E como a Bíblia bem diz aqui, né, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Tem muita gente, né, pastora, que perde a bênção, que perde a cura, perde o milagre, perde a grande vitória que Deus tem na sua vida, porque não repete o mesmo exemplo de Jesus e acaba abrindo a sua boca e perdendo ali a sua vitória. Ele ensinou que a gente precisa passar por determinadas situações, precisamos enfrentar determinadas lutas, mas firme, segurando na palavra, porque esse é o segredo da vitória. Nós temos que aprender, pastor, a gente até falou semana passada acerca disso, né? Resistir até o sangue. Jesus, ele resistiu até o sangue quando ele estava próximo de morrer na cruz e ele sentindo toda a opressão que iria cair sobre ele naquela cruz, porque não é fácil, comentamos até isso semana passada. Imagina quando nós erramos, nós já pagamos um preço pelo erro, né? Jesus, ele perdoa, mas as consequências, elas vão permanecer, né? Muitas vezes a consequência permanece, o perdão é dado, obviamente, mas a consequência permanece. Então imagina Jesus levando sobre ele o peso da iniquidade de toda a humanidade. Então Jesus estava ali prestes a morrer na cruz e a Bíblia fala que ele clamava ao Pai e ele dizia: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. A gente percebe, né, pastor, nessas palavras do próprio Cristo, o Salvador, a gente percebe o quão obediente ele era ao Pai. A Bíblia fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele sabia que ele tinha que passar por aquilo, ele sabia que a coisa ia ser pesada, não seria fácil, mas ele teria que passar por aquilo para que a humanidade fosse resgatada do pecado em que havia caído lá por intermédio de Adão, lá em Gênesis, quando a Bíblia conta a história. Então ele: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. E a Bíblia fala que até o suor de Cristo se tornava em sangue. E Jesus, então, ele resistiu até o sangue. A carne gritava, mas Jesus resistiu até o sangue. Pastor, muitas pessoas não resistem. Na primeira tentação, elas caem. Na primeira situação, elas se embaraçam na vida. Na primeira situação, elas cedem, né? Elas jogam a toalha. E não é assim que o nosso Salvador nos ensina. Ele é o nosso exemplo, pastor. É verdade, pastor. O pecado de um homem pesa, imagine, de toda a humanidade, como bem a senhora colocou aqui, né? Falando. E Jesus, mesmo com tudo isso, ele suporta, ele pega, ele abraça essa causa, porque ele acredita, né, que há um jeito, há uma solução. E como a senhora falou, isso é a mais pura verdade. Você que está nos assistindo agora, você precisa entender que há uma solução, há um jeito para você, mas há também uma necessidade de uma resistência. Talvez você está agora assistindo a gente e sentindo essa dor, até pensando: poxa, acabando aqui, eu vou lá no hospital. Não faça isso. O que você precisa, nós temos hoje para você, estamos entregando para você, que é a boa palavra, é o sacrifício de Jesus que garante para você, como filho de Deus, a sua vitória, pastor. É muito lindo, pastor. Eu me emociono quando eu medito na palavra de Deus, a gente consegue, né, visualizar tamanho amor que Cristo teve por nós, para que hoje nós tivéssemos acesso à presença dele, para que hoje nós tivéssemos direito a ter uma vida de abundância verdadeiramente. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de ter lutas, porque o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas ele nos mandou ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele está dizendo: como eu venci, você também pode vencer. Como? Resistindo até o sangue, não jogando a toalha, sendo realmente um filho de Deus, andando na luz, andando na verdade, porque quem anda na luz não tropeça, só tropeça aquele que anda em trevas, aquele que anda na escuridão. O que é andar em trevas, pastor, e na escuridão? Fora da palavra. A palavra
palavra é a luz de Deus, que ilumina os nossos olhos. Então, quando eu saio da palavra, eu ando em trevas, e quando eu ando em trevas, eu tropeço, e a queda pode ser muito grande. Então, continuando aqui, ele diz que ele foi moído, foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. E diz mais, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. E pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Diz mais, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Quer dizer, ele morreu na pureza, né? Como ele veio ao mundo na pureza, ele não se contaminou com o pecado, ele não se contaminou com o erro, ele não se contaminou com o engano. Da boca de Jesus nunca saiu palavras de duplos sentidos, nunca saíram palavras torpes da boca de Jesus, sempre foram palavras de vida, porque ele estava alinhado com o Pai, ele estava alinhado com a própria palavra, tanto que Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então nós temos que, se eu e o Pai somos um, então eu tenho que pensar como Pai, eu tenho que agir como Pai, para poder ser um com o Pai. E Jesus sempre foi um com o Pai. Então diz que da boca dele nunca, nem houve engano na sua boca, ele tampouco fez injustiça. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Olha que coisa mais linda e mais forte isso aqui. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Por que agradou o Senhor a moer o seu próprio filho? Por quê? Pela humanidade. Você está vendo aqui tão grande amor que Deus tem por mim e por você? Quão valioso você é para Deus? Não importa o que as pessoas falem de você. Você não tem que colocar para dentro de você o que as pessoas falam. Porque muitas pessoas só sabem falar derrota. Muitas pessoas só sabem jogar a outra para baixo, né? Parece que tem o prazer de jogar outra pessoa para baixo. Não coloque dentro de você. Não acredite que você é aquilo que os outros falam. Acredite que você é aquilo que Deus fala que você é. O amor do Pai por você. Não se pagaria um alto preço por aquilo que não tem valor. E se ele pagou o alto preço, ele agradou moer o filho dele por mim e por você, é porque realmente você tem um ótimo preço para Deus. Aí a Bíblia fala mais aqui, todavia o Senhor agradou a moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Esse é meu filho amado em quem compraz a minha alma. Como seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos. Ele nos justificou. Nós estávamos aí no engano, nós andávamos numa vida, como acabamos de falar aqui, desgarrados, né? Um andando para um lado, o outro para outro, na prática do erro, do engano, do pecado. Mas a Bíblia diz assim, ele justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isso aqui é muito lindo. Ele justificou a mim e a você. Por isso que hoje nós falamos, não existe, eu sou um pecador justificado. Não existe, não é compatível. Ou eu sou um pecador ou eu fui justificado. Não existe, as duas coisas não andam juntas. Não, pastora, mas todos nós somos falhos. Ok, falha é uma coisa. Eu posso ser falha, mas eu sou uma pessoa justificada no sangue de Cristo. A minha falha não vai aniquilar o que Cristo fez por mim, porque eu ando na presença dele. E quando nós andamos na presença dele, nós somos perfeitos, tá vendo? Na presença dele, é na palavra dele. Quando eu ando na palavra, eu me torno perfeito aos olhos de Deus, porque aos olhos humanos ninguém é perfeito, mas quando eu estou na palavra, eu me torno perfeito. Na presença dele, nós somos perfeitos. E ele diz mais aqui assim, olha, no versículo que paramos, 10, né? Justificará muitos porque as suas iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado como transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu.
que coisa linda, ele intercedeu pelos transgressores, levou o pecado de muitos. Por que, pastora, de muitos e não de todos? De muitos, porque muitos por aqueles que o aceitam. Aquele que aceita a morte e a ressurreição de Cristo, os pecados foram tirados através de Cristo. Infelizmente, muitos não aceitam o sacrifício de Cristo e eles continuam numa vida de pecado, numa vida de engano. Isso aqui é muito forte. Pessoal, Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades, não fui eu que inventei. Isso não é invenção de igreja, está escrito aqui na palavra. Se você der continuidade na sua casa e ver o capítulo 54, versículo 1, diz: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Ele está dizendo assim, olha, cante agora alegremente, porque ele morreu em nosso lugar. Éramos estéreis, agora já não somos mais, porque ele entrou em ação, ele mudou a nossa história, ele transformou a tristeza em alegria, ele pegou a dor, levou sobre ele para que hoje nós pudéssemos ser sarados, curados, transformados, uma nova vida e uma nova história. Vamos cantar alegremente, com grande libertação com que ele nos libertou. Obrigado, Jesus. Ó, amplia o lugar da tua tenda, tá vendo? Depois da mensagem de Isaías 53, é logo 54 em seguida, ele está falando, amplia o lugar da tua tenda, pense grande, pense alto, né? Pense fora da caixinha, não fique naquele mundinho pequenininho, eu conheço a palavra, glória a Deus, isso está bom. Não, eu conheço a palavra e eu quero viver tudo que a palavra tem para mim, todos os meus direitos, eu vou sim cumprir com os meus deveres, há direitos e deveres que tem que andar junto. Eu vou cumprir com os meus deveres de filho de Deus, mas eu quero desfrutar de todos os meus direitos que diz a palavra. E diz assim, ó, amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. Fique firmado nessa verdade, fique firmado na palavra, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Meu irmão, isso aqui é transformação. É o que Deus quer começar através de você e vai se estender para a sua família também. Mas se você tiver ação, se você crer no sacrifício de Cristo, se levantar para a vitória. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então é muito lindo a gente ver que o próprio Senhor Jesus, ele era o unigênito, porque ele era o único filho de Deus. No entanto, quando Jesus, ele morreu e ressuscitou em nosso lugar, ele obedeceu a Deus e a obediência dele foi a tal tamanho que foi morte e morte de cruz, ele morreu e ressuscitou, ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, hoje, Jesus não é mais só o unigênito, mas ele é o primogênito, que significa primeiro de muitos, né? Então, ele foi o primeiro e agora nós somos agregados a essa família, nos tornando filhos de Deus também. E ele diz mais aqui assim, ó, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então isso aqui é algo claro, né? O mundo não é compatível. Quando falamos de mundo, estamos falando de sistema, né? O sistema de contaminação, do pecado, vamos colocar assim, uma mão sem Deus, uma via sem Deus, né? Não é compatível com Ele. Então o mundo não o conhece. E o mundo, ele diz aqui o seguinte, ó, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então assim como o mundo não conhece a Ele, o mundo não nos conhece, né? As pessoas às vezes olha pra gente e fala assim, nossa, mas você é diferente, né? Nossa, parece, sei lá, vamos ali, é rapidinho, é só, olha, um dinheirinho fácil que tem ali, aí a pessoa fala, não, peraí, né? Eu não sou desse tipo de pessoas, não, que colocam a mão naquilo que não me pertence, aí a outra pessoa já fala, rapaz, você é doido, rapaz, é dinheiro fácil, ninguém vai perceber. Você fala, não, eu não tô nessa, não. A pessoa fala assim, essa pessoa não é desse mundo, não, essa pessoa é meia doida, né? Porque, infelizmente, para esse mundo, a corrupção é normal. Infelizmente, para esse mundo, a propina é normal. Infelizmente, para esse mundo, uma vez eu estava até vendo uma reportagem, né, que fizeram um alarde todo de uma pessoa que tinha perdido os documentos, a carteira, inclusive com dinheiro, e aí um rapaz havia encontrado e ele manteve ali o dinheiro todo que estava na carteira, o documento, procurou a pessoa, entregou para a pessoa e a mídia então falou, nossa, olha que coisa linda, alguém
alguém que manteve o dinheiro, não roubou e devolveu para a pessoa, realmente é algo muito lindo, maravilhoso de ver, mas era algo que deveria ser comum. Pastor William, é engraçado que nós vemos hoje que algo que deveria ser comum, por exemplo, eu encontrei a carteira de alguém com dinheiro, o que é o comum? Eu não mexer no dinheiro porque não me pertence, não é verdade, né? Então deveria ser algo comum. Encontrei um celular, não é meu, vou procurar saber de quem é celular. Encontrei algo que não é meu, vou procurar saber de quem é para devolver, porque não me pertence. Então algo que é comum virou algo extraordinário, né? E muitas pessoas dizendo, esse rapaz foi bobo de devolver, eu pegava esse dinheiro para mim. E ver os comentários, então, era pior, pastor. Olha que situação que a humanidade chega. Verdade, pastora. Parece que a honestidade virou artigo de luxo, né? Onde está difícil ver. A senhora contando essa história, lembrei de uma situação também, esses dias que eu passei no mercado, e aí eu fiz o pagamento das compras e a Caixa me devolveu R$10 a mais. Aí, automaticamente, eu verificando ali, eu devolvi. Assim que eu devolvi, a moça, parecia que eu tinha feito algo sobrenatural e ela agradecendo, quase chorando, chamou a amiga do lado, olha, que coisa legal, aqui deu um troco a mais, ela devolveu, então quer dizer, parece que a coisa está em extinção, mas nós não, nós que servimos a Deus, conhecemos a palavra, pastora, temos e devemos ser diferentes. É porque é a nossa obrigação, né, pastor? Que nem nós falamos os direitos e as obrigações, eles andam juntas. Não existe direito sem obrigação. E não existe obrigação sem direito. As duas coisas andam na mesma mão. Eu me recordo também, quando o senhor estava falando da situação que o senhor passou, vivi algo semelhante em Portugal, quando nós pastoreávamos lá, e nós fomos fazer cestas básicas para distribuir. E quando nós fomos no mercado, a gente tinha feito mais ou menos a conta de quanto ficava a compra. E quando nós passamos no caixa, por exemplo, tinha ali mais ou menos cerca de 30 óleos que a gente estava comprando para compor o restante das cestas que faltavam. E quando a gente passou, a mulher falou assim, não, me dá só um aqui, né? Pode passar os outros 30, que depois eu digito aqui os 30. Só passo um código de base e coloco 30. Só que ela esqueceu, no meio de outras compras ali junto, ela esqueceu de passar os 30. E aí, quando fechou o caixa, deu um valor, mas a gente tinha somado na nossa conta, daria outro valor. E a gente pagou, saímos, a gente ficou assim, não, peraí, mas a conta deu errado, vamos sentar ali para ver. Deu errado para menos, porque a gente tinha que pagar mais. E a gente sentou e a gente começou a colocar no papel ali, tal, a gente falou, já sei, ela não cobrou os 30 óleos que a gente passou, só cobrou um dos 30. Aí a moça do caixa até tinha fechado o caixa, estava saindo, a gente voltou e falou, moça, por favor, ela olhou assim meio, né, atravessada, já fechei o caixa. Eu falei, não, moça, olha só, eu tenho que pagar a diferença, porque a senhora cobrou um óleo só e nós passamos 30 óleos. A mulher falou assim, de onde vocês são? De que igreja vocês são? Ela achou surpreendente aquela atitude, mas a gente não está falando isso para louvor, não, a gente está falando que é obrigação. Isso é obrigação do ser humano ser honesto. Isso não é louvor para ninguém. Isso deveria ser cotidiano na vida daquele aquele que conhece a palavra de Deus, senão nós estamos sendo igual ao mundo e o mundo não pode nos conhecer. Nós temos que ser diferentes. Outra vez vereis a diferença do que serve e o que não serve. Obviamente, nós temos as nossas falhas, mas as nossas falhas, elas têm que ser falhas, por exemplo, mínimas, né? Não falhas grotescas de você saber que algo pertence a alguém, você ficar com algo que não te pertence, aí já é uma falha muito grotesca, né? Então, se você pegou algo que é de alguém, devolva e nunca mais faça a mesma coisa. Faça como o Zaqueu. Ele devolveu 4 vezes mais daquilo que ele tinha lesado as pessoas quando ele teve o encontro com Cristo. Ele mudou de atitude, ele mudou de posição. Então, aí diz mais aqui assim, olha, ele continua dizendo, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Tá vendo aqui? Então, somos chamados agora filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Então, ele está dizendo, agora somos filhos de Deus. Por que agora? Porque antes não éramos. Por que antes não éramos? Porque não tínhamos aceitado como Senhor e Salvador. Então, antes nós éramos criaturas de Deus, fomos criados por eles. Mas a partir do momento que nós aceitamos o sacrifício de Cristo e nós confessamos publicamente, eu a recebo como Senhor e Salvador, nós então fomos enxertados na família de Cristo e passamos a ser filhos de Deus. Por uma confissão, pastora? Por uma confissão. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, por uma confissão, muda completamente a história. Olha que coisa perfeita e linda que é a palavra de Deus, né? Aí ele diz assim, então, ó, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque o dia que nós partirmos aqui deste mundo para a glória, aí vai se manifestar mesmo
toda a plenitude de Deus. Vamos ter o corpo transformado, o corpo de glória, e aí então na presença de Deus tudo é perfeito, né? E ele diz mais assim, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, corpo glorificado, porque assim como é, o veremos. E ele diz mais, e qualquer que nele tem esta esperança, qual esperança, pastora? De um dia estar com ele. A morte, ela não é o fim. Muitas pessoas acham que morreu, acabou. A morte é o começo de uma vida eterna, diferente daqui. Aqui é uma passagem que nós temos nessa terra. Há um tempo determinado para nascer e um tempo determinado para morrer. Só que, no entanto, quando a pessoa morre, ela passa realmente a viver, porque do outro lado é uma vida eterna que nós vamos ter. Então, olha o que ele diz. E qualquer que nele tenha essa esperança de ver a Cristo, por isso que a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, que nós temos que ter fé. Quando a Bíblia fala dessa fé, é para muitas coisas, mas para a volta de Cristo também, porque ele falou que ele vai voltar a segunda vez. E nós temos que ter essa fé, essa esperança, a certeza das coisas que se esperam, que ele nos anunciou. Então ele diz, qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo. Porque quem entrará, a Bíblia diz, no santuário? Os que têm mãos limpas e os que têm coração puro. São esses que entrarão diante de Deus. Então ele diz, quem tem essa esperança purifica a si mesmo, que a pessoa é sábia. Ela não vai se contaminar com o manjar do rei. Lembra do caso de Daniel? Daniel, ele propôs no coração, o rei mandou servir para ele ali comidas especiais, mas ele propôs no coração não se contaminar com o manjar do rei. Falou, não, minha comida vai ser diferente. Eu não quero me contaminar com esse mundo, com as coisas do mundo, com o pecado do mundo, né? Com essas falhas do mundo, como falamos até aí um exemplo da pessoa perdeu uma carteira, eu achei, é meu dever guardar a carteira intacta com o dinheiro que está lá dentro. Eu não posso mexer naquilo que não me pertence. Pastora, mas poxa vida, estou precisando. Mas a pessoa que perdeu também está precisando e pertence a ela. Então não pegue, não faça com o próximo aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Isso aí é o segundo mandamento que Deus deixou. Primeiro, amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Você gostaria que matassem você? De jeito nenhum, pastor. Então não mate ninguém. Você gostaria de ser roubado? Então não roube ninguém. Você gostaria que fizesse maldade com você? Então não faça maldade com ninguém. Isso é o segundo mandamento que Deus mandou. Então, amar o próximo como a você mesmo. Ah, se todo mundo seguisse a palavra, nós teríamos um mundo transformado, hein? E ele diz mais então assim, qualquer que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então eu vou me purificar, porque ele também é puro e eu quero andar nessa pureza. O que é se purificar? Não alterar, você não alterar a sua situação pela presença ou indução de impurezas. Então eu não vou alterar a minha essência, que é nascido de Deus, pelas impurezas desse mundo, pelas contaminações deste mundo. Eu vou me manter puro, vou guardar a mim mesmo, porque eu espero a segunda vinda de Cristo e eu tenho que andar como ele andou, andar na luz, né?